Olá pessoal, meu nome é Marcelo da Cruz Soares, meu orientador é o mestre Leandro Cardoso da Silva e meu artigo consiste na aplicação da tecnologia de manufatura aditiva em um dispositivo para controle dimensional. Uma produtividade em grande escala é exigida em diversos segmentos, como por exemplo a mineração, que para conseguir atender a alta produtividade que o mercado exige, seu processo de controle dimensional deve ser realizado de forma rápida e precisa. Sendo esse o motivo pelo qual muitos fabricantes optem pela utilização de dispositivos ao invés de realizarem esse processo com instrumentos tradicionais. Normalmente, esses dispositivos são confeccionados em aço ou alumínio devido às suas ótimas propriedades. Porém, além da possibilidade de haver falhas nas operações convencionais, ele pode apresentar uma massa muito elevada. Portanto, devido a essas necessidades, o objetivo dessa pesquisa é substituir o aço pelo compósito de poliamida em um desses dispositivos através da tecnologia de manufatura aditiva. O compósito PA 6.6 com reforço de fibra de vidro se destaca por oferecer uma grande resistência mecânica, um baixo coeficiente de atrito e uma boa resistência à fadiga. O dispositivo de controle dimensional estudado é fabricado em aço ASTM36 e tubos de aço unidos por solda. Ele é utilizado no ramo da mineração para realizar o controle dimensional de revestimentos, que são usados para proteger o interior de muitos moinhos, como por exemplo o moinho de bolas. A dimensão aproximada do revestimento é de 425 por 1600 por 1750 mm e devem ser controladas as áreas raiadas, as furações e todo o seu perfil externo. Podemos observar nessa representação de montagem que o dispositivo contém o mesmo perfil e o mesmo raio do revestimento. Com isso, surgiram dois possíveis problemas devido ao dispositivo ser fabricado através de solda. O primeiro é em relação à própria solda, que para garantir o dimensionamento final é necessário realizar a usinagem após a soldagem em todas as superfícies de contato. E o segundo é em relação ao peso final devido à densidade do aço. O peso do dispositivo atual é de 71 kg, e após realizar o cálculo do limite de peso recomendado conforme a equação Niyoshi, o resultado obtido foi de 32,94, ou seja, o peso do dispositivo atual está muito acima do permitido. A fim de verificar se o dispositivo estava correto após a sua usinagem final, o mesmo foi posicionado sobre um revestimento já aprovado. Conforme podemos ver nessa imagem, ele apresentou folgas de 10 mm, sendo que o deslocamento máximo permitido é de apenas 0,5 de milímetros. E devido a essa divergência, foi realizada uma análise estrutural por método dos elementos finitos para solucionar a causa do problema. O deslocamento máximo encontrado na análise foi de 0,24 mm. Então, por que ele apresentou folgas absurdas no teste físico? Sua usinagem foi realizada em uma mandrilhadora CNC na posição vertical, conforme essa imagem. Ele foi fixado em uma cantoneira através de garras, que ao apertá-las, o dispositivo é chamado para a cantoneira, ou seja, toda a sua parte traseira é forçada a encostar na cantoneira. Feito isso, foi realizada a usinagem. Agora, se durante o processo de soldagem ocorreu alguma torção ou deslocamento que comprometesse o alinhamento de todas as peças localizadas na parte traseira do dispositivo, ao soltar as garras, essas peças voltam para o seu posicionamento anterior, ocasionando em um perfil não conforme. Portanto, chegou-se à conclusão de que o erro não foi do projeto, mas sim do processo, que foi realizado de maneira errada. A proposta desta pesquisa é realizar a troca do material desse dispositivo de aço para o compósito de poliamida com fibra de vidro através do processo de modelagem de deposição fundida com a tecnologia de manufatura aditiva, e assim dispensar as operações de soldagem e usinagem. O compósito PA 6.6 GF50 se destaca em relação aos compósitos, porém, devido à sua inexistência em filamento, será realizado o estudo também no PA 6 GF30, que é um material existente no mercado em filamento. Primeiramente, foi realizada outra análise estrutural alterando somente o material do dispositivo para o compósito PA6 GF30, e o deslocamento encontrado foi acima do permitido. Porém, mesmo se ele apresentasse um deslocamento aceitável, seria necessário realizar algumas alterações na sua geometria para atender às características do novo material,
do novo processo e também algumas exigências específicas do dia a dia na fábrica, como por exemplo, uma estrutura mais robusta devido ao dispositivo ser utilizado para controlar peças de metal em um ambiente com grandes riscos de colisões, pois o seu posicionamento no revestimento é realizado de forma manual por duas pessoas. Com exceção do limite de escoamento, que foi adquirido de acordo com dados da dissertação do mestre Leandro Cardoso da Silva e de diversas comparações entre compósitos semelhantes, todos os dados necessários para realizar a caracterização dos materiais estudados foram adquiridos nos datasheets da Xtrend e da Tecnil. Com a geometria definida e os materiais já caracterizados, foi verificada então a massa com ambos os materiais, obtendo 31 kg com o compósito PA 6.6 GF50 para injeção e 23,1 kg com o compósito PA6 GF30 em filamento. A primeira análise realizada foi com o compósito PA 6.6 GF50 e o seu deslocamento máximo encontrado foi de 0,17 mm, ou seja, ele atendeu aos requisitos do projeto. Porém, como anteriormente mencionado, devido à sua inexistência em filamento, foi realizado também a análise com o compósito PA6 GF30, que é um material existente no mercado já em filamento. Mesmo com uma porcentagem de fibra de vidro significativamente menor, o seu deslocamento máximo foi de 0,22 mm. Com a mesma geometria, ambos os compósitos atenderam às exigências de projeto com algumas particularidades. A massa foi o fator com maior diferença nas análises. O dispositivo com geometria final em PA6 GF30 obteve uma redução de 67,5%, enquanto com o compósito PA 6.6 GF50 obteve 56,3%, destacando-se o compósito PA6 GF30. Para a geometria final desenvolvida, os resultados mostraram que o compósito PA6 GF30 em filamento obteve maior deflexão e menor massa em relação ao compósito PA 6.6 GF50 para injeção. Mediante os resultados obtidos, o compósito PA 6.6 GF50 para injeção se destaca por apresentar menor deslocamento resultante da força da gravidade quando comparado ao compósito PA6 GF30 em filamento. Mesmo sendo através de geometrias diferentes, ambos os compósitos suportaram os mesmos esforços que o aço, porém com uma massa muito inferior, destacando-se o compósito PA6 GF30 em filamento, por obter a maior redução de massa. Os dois compósitos estudados atenderam às exigências do projeto, comprovando assim a importância desses reforços em suas composições. Em muitas análises como essa, a ausência desses reforços dificultaria ou até mesmo tornaria impossível realizar a substituição do material. A utilização do dispositivo com geometria final em compósito de poliamida contribuirá para a empresa X conseguir uma alta produtividade através da conferência realizada, de forma rápida e precisa, de seus revestimentos, e sem que a mesma deixe de respeitar os conceitos ergonômicos. Aqui estão as referências utilizadas e espero que esta análise contribua com análises futuras. Muito obrigado!